Tá pensando em reformar? No vídeo de hoje eu vou te passar 8 dicas para fazer uma reforma muito mais econômica de acordo com a revista Casa e Jardim. Então, se for novo por aqui, se inscreve no canal e já dá um like no vídeo. E não se esquece de compartilhar esse link com quem tá pensando em fazer reforma. Reforma é um assunto delicado, porque divide muito opiniões, vale a pena, não vale a pena, tem toda uma discussão em volta disso. E normalmente as pessoas não têm boa impressão de reforma, mas isso é normalmente porque não teve um tal do planejamento. Então nesse vídeo eu vou querer te mostrar 8 dicas para poder economizar na reforma, e essas dicas foram todas retiradas do site da revista Casa e Jardim. Bom, a primeira dica, ela é bem óbvia, mas na vida real, na prática, não é tão óbvia assim. A primeira dica é realmente planejamento. Então é essencial fazer o planejamento da reforma. E o primeiro passo para o planejamento de uma reforma é o tal do projeto. Por quê? O que vai guiar essa reforma, que vai estar envolvido obras, precisa de um projeto para isso. Ele é o grande mapa dentro de uma reforma. Então ele precisa ser desenvolvido por um responsável técnico, seja ele um arquiteto ou um engenheiro civil. Então com o projeto já vai te dar um bom norte para o planejamento, porque o projeto, ele realmente, dentro de uma reforma, ele é o primeiro passo, porque tudo que vai vir em sequência é baseado no grande mapa, que é o projeto executivo. A dica número 2 é a sinceridade e a comunicação com o responsável técnico por essa reforma. Assim, é muito importante ter sinceridade com o teu arquiteto ou engenheiro, enfim, com quem estiver fazendo a tua reforma. Por quê? Porque é a partir da sinceridade dessa comunicação que tu vai ter com ele que vai surgir tudo. Então, lá, quando tu for planejar, o primeiro passo, tem que ter um projeto. Então, tu vai entrar em contato com o arquiteto e daí, nesta conversa, para poder fazer o tal do projeto, vai ter uma reunião de briefing. Nessa reunião de briefing, no início, é importante já tá todo mundo equalizado. No quê? No tal do orçamento. Seja sincero com o teu arquiteto logo no início, o teu orçamento médio. Por quê? Porque é muito comum chegar no meio da obra, indo pro final e já tá aqui, ó, esgotado o orçamento. Aí não vai mais adiantar, né? Ou vai ficar pela metade e daí só vai ser frustração, porque o projeto não vai ficar exatamente como tu tinha imaginado, porque não vai conseguir fazer, entende? Então por isso que essa sinceridade e a comunicação também do que tu precisa, né? Que tu quer fazer uma reforma, então tu tem que ter consciência que tu vai ter que contratar um projeto executivo e não, por exemplo, uma consultoria ou algum outro serviço que tenha menos informações do que o projeto executivo. Porque já que tu tem a intenção de fazer reforma, tu precisa de um projeto completo e ele faz parte, então, desse projeto executivo. Então, por isso que a comunicação tem que ser muito clara com o profissional que tu for contratar, certo? Então, essa é a dica número 2. Essa dica, ela é muito valiosa. Por quê? Essas primeiras dicas que eu tô te dizendo, elas são base, elas vão ser a fundação da tua reforma para dar tudo certo. Então, vai começar com um projeto e esse projeto, ele vai nascer de uma conversa muito clara e objetiva com o profissional que tu tá contratando. Então, é essencial. Essas 2 dicas são valiosas, essas dicas elas realmente valem ouro. A dica número 3, então, é mapear todos os processos e materiais que estão envolvidos nessa reforma. Então entenda tudo, absolutamente tudo que vai estar envolvido em troca nessa reforma. Desde o espelhinho do interruptor ou o novo espelho de tomada que vai ter que ter, quantas tomadas vão ter, tudo o que está envolvido nessa reforma, até, claro, novo mobiliário, novos objetos decorativos, novas iluminações, tudo isso. Entenda, compreenda tudo o que está sendo envolvido, porque dessa forma tu vai conseguir enxergar a quantidade de custos que tu vai ter nessa reforma e também tu vai conseguir enxergar, né, visualizar tudo que vai estar impactado dentro dessa reforma, tudo que tu vai ter que adquirir para esse ambiente que tu estiver reformando ficar exatamente como tu quer, e também a partir disso tu vai conseguir definir prioridades. Então tu vai conseguir saber se na hora que tu for comprar o espelhinho lá do interruptor, tu vai comprar um mais simples ou não. Eu preciso muito de um espelho de interruptor que seja com fios dourado e tananã. Tu vai saber se essa é a tua prioridade ou se a tua prioridade é, deixa o espelhinho um pouco mais simples, porque eu quero mesmo é investir num sofá com um bom tecido. Tudo vai depender da tua prioridade e do quanto tem de orçamento também pra fazer essa reforma. Por isso, pra não ter surpresas, presta atenção, pra não ter surpresa, tu precisa conhecer as coisas, tu precisa saber do que tu tá falando. Porque normalmente o que acontece, os grandes furos
de reforma é isso, é não saber muito bem o que tem que comprar, né? Daí começa a surgir do nada, assim, tá, faltou isso aqui, faltou esse material, faltou esse outro material. E daí começa a ser realmente uma bola de neve. E daí tu não consegue entender e nem enxergar o que é prioridade e o que não é. Então, por isso, tem que estar tudo definido, tudo listinho. Olha, eu indico planilha. Faça planilha no Excel, consiga, né, porque tu conseguir enxergar tudo, visualizar tudo de fato. E se tu tiver um projeto executivo, vai ser muito mais fácil de tu fazer essa lista, porque já vai estar a grande parte desses materiais já vão estar descritos nesse projeto. Com exceção, claro, daqueles materiais que são mais de obra civil mesmo, quantidade de fio, quantidade de cimento, tudo mais, e isso possivelmente não vai estar no projeto executivo, porque está envolvido com a mão de obra mesmo, mas já vai te nortear muito sobre o que é prioridade e o que não é. A dica número 4 é, ainda sobre o projeto, que é o detalhe do projeto. Como eu comentei no início do vídeo, a comunicação ela tem que ser muito clara, então tu tem que sim contratar um arquiteto para fazer um projeto executivo dessa reforma, que vai conter detalhes específicos para todas as etapas de uma reforma, todas as etapas de uma obra. Se tu não sabe quais são essas etapas, calma, amada, eu já fiz vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, aonde lá eu falo todas as etapas que tem numa obra, numa reforma, então daí tu já vai saber, entendeu? Daí tu já assiste esse vídeo e daí quando tu chegar no arquiteto que tu for contratar, tu já vai saber quais são as etapas, entendeu? Eu já tô te ajudando, hein? Eu já tô te ajudando. Então, dessa forma, quando tu receber o teu projeto executivo do teu profissional que foi contratado, tu já vai ter uma noção, claro que uma noção, porque, né, realmente um conteúdo super técnico. Claro que se tu for leigo, tu não vai entender as minúcias, né, desse projeto, mas tu vai ter capacidade, sim, de conseguir ver se vai ter pontos técnicos demonstrando, né, novos pontos, por exemplo, novos pontos da elétrica, novos pontos da hidráulica, revestimento, aonde que começa a paginação desse revestimento. Então são detalhes muito específicos e que são muito importantes lá na obra. E então tu já vai ter capacidade, a partir desse vídeo e do vídeo das fases da obra, de conseguir ler esse projeto desse arquiteto e ver se vai ser de fato útil lá na obra. Um projeto executivo bem detalhado faz toda a diferença. Dica 5 é: defina um cronograma. A partir de um cronograma estabelecido com as fases e etapas de uma obra, tu vai conseguir vendo ali no dia a dia se as coisas estão andando bem e o quanto isso também é saudável financeiramente, o que tá acontecendo, onde tá indo mais gastos, aonde não tá. Porque, claro, importante também, imprevistos dentro de uma obra é normal acontecer. Por isso que dentro desse cronograma também já tem que estar considerando aí alguns dias de gordurinha para caso aconteça algum imprevisto e que não atrapalhe todo o andamento da obra. Mas é importante sim ter um cronograma e tu conseguir acompanhar esses processos e conseguir também compreender o que vem antes, o que vem depois, para não colocar dinheiro fora e não perder aí dinheiro em simplesmente ter feito uma etapa fora de ordem, entende? Então por isso que é importante ter um cronograma. A dica número 6 é a definição de um teto máximo de orçamento. Como eu comentei lá no início da dica 2, que é ter a sinceridade com o teu profissional que está sendo contratado e falar o teu orçamento médio, ali, claro, tu vai lidar com valores mais médios mesmo. Mas nessa dica número 6, a importância é de saber até onde ir. Tem que ter um teto. Por quê? O que é muito comum em obra acontecer tem um efeito colateral de obra. Esse efeito colateral de obra, ele é muito comum. E cuidado, porque é aí aonde o teu dinheiro vai, assim, ó, por água abaixo. Porque o que tu pensa? Já que eu tô fazendo isso aqui, então vamos fazer aquilo lá também. Já que eu já tô fazendo isso, aí eu já tô quebrando uma parede, aí eu já tô colocando uma nova janela, aí eu já tô... Aí vai embolando. Já que isso, já que aquilo. Calma, segura. Tem que saber até onde ir, tem que saber um limite pra focar no teu objetivo lá no início, que era reformar um ambiente inteiro ou então diversos ambientes. Mas mantenha sempre o foco no objetivo. Também foque nesse objetivo, por isso que é importante ter um projeto, que além dele organizar todo o processo que vai ter a obra, de como vai acontecer tudo isso, ele também vai te lembrar do teu objetivo. Porque se tu começar com esse, já que eu tô fazendo isso, já que eu tô fazendo aquilo, isso não tá previsto no projeto. E é aí que, 1, perde dinheiro, 2, desanda todo o cronograma da obra, 3, vai atrasar tudo, tu vai gastar mais dinheiro e a possibilidade de acontecer erros de execução e de medidas e tudo mais é muito grande. Então, por isso que essas dicas que eu tô passando aqui, realmente elas valem ouro pra tu economizar de fato, porque são nesses itens que é onde mais acontece falha, e é aí que as pessoas ficam realmente com medo de reforma, ficam com ranço dessa palavra, mas é simplesmente pela falta de planejamento e organização e a definição de todas essas dicas que eu tô passando por aqui. A dica número 7 é aproveite as promoções. É muito comum, lá no início do ano e mais pro final, bem nesse finalzinho, início de ano, tem normalmente
Normalmente as lojas home center e tudo mais fazem bastante promoção de materiais, então se tu já tiver o teu projeto já bem definido, já vai saber os materiais, todas essas listas de materiais e tudo mais definidas, tu vai conseguir aproveitar muito bem essas promoções, então sempre fica de olho também que sempre tá rolando. E a dica número 8 é equilibre os gastos. Quando a gente consegue ter essa visão mais ampla da obra e do que vai estar sendo impactado, o que a gente vai precisar de novo, ou o que a gente consegue reutilizar, consegue aproveitar uma boa promoção e tudo mais, a gente consegue equilibrar esses gastos e também definir prioridades, como eu tinha falado lá no início do vídeo. Então, todas essas dicas, elas andam juntas, elas estão muito alinhadas e são maneiras inteligentes de fazer uma reforma e economizar. Certo? Então comenta aqui embaixo se tu já teve aí se tu tem algum pânico de reforma, me diz aí o que já aconteceu. Eu adoro saber causos de obra. Inclusive me perguntaram essa semana lá no Instagram: ah, Aline, tu já teve BO em obra? E eu até respondi: amada, só nunca teve BO em obra quem nunca fez uma obra, quem nunca trabalhou numa obra, nunca pisou numa obra. Vai acontecer BO? Vai acontecer. Mas com essas dicas aqui, tu vai conseguir minimizar a chance, entendeu? E se acontecer, tu já vai estar organizado pra conseguir resolver o problema do BO, entendeu? Então, espero que tenha gostado do vídeo de hoje, te vejo na próxima semana.